gente vai falar de saúde emocional da mulher, emoções das mulheres, como que a nossa saúde física se conecta com a saúde emocional. As pacientes, elas têm o desejo de ser mãe, mas elas não se sentem prontas, né? Isso é uma coisa esperada, porque a gente realmente nunca tá pronta, né, totalmente para ser mãe. É uma coisa que a gente aprende muito com a maternidade. Então esse diálogo aberto acho que é bem importante já para ter um entendimento para o futuro, sabe? Conhecer o corpo. E esse é o grande objetivo desse nosso encontro aqui, sabe? Que a gente pare para se escutar, porque às vezes a gente dá tudo na conta do que tá acontecendo externamente e a gente não se dá conta que tem um processo interno de interpretação da realidade, de como você tem disposição a se comportar de determinada forma ou não. O comportamento não é simplesmente uma reação ao que acontece no mundo do lado de fora. Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga e hoje eu tenho 2 convidados maravilhosos. A gente vai falar de saúde emocional da mulher, emoções das mulheres, como que a nossa saúde física se conecta com a saúde emocional. Tem uma série de perguntas, mas antes eu quero apresentar meus convidados. Então, doutora Mariana de Leon Ferreira Lupchinski, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. Medicina fetal pelo Hospital Presidente Vargas. Pós-graduada em ultrassonografia ginecológica e obstétrica pelo Ribeirão Preto. Olha lá, foi para São Paulo, Mari? Foi. Que legal! Médica preceptora do Serviço de Residência Médica do Hospital Presidente Vargas, médica ecografista do Serviço de Medicina Fetal do Hospital Moinhos de Vento e atua nas áreas de pré-natal de baixo e alto risco, medicina fetal, ginecologia geral e ultrassonografia ginecológica e obstétrica. Uau! Legal! Então, trabalha muito com mulheres que querem engravidar, mulheres que estão grávidas, mulheres que estão fazendo a sua ginecologia geral. Então, aí, uma área bastante ampla de trabalho. E o doutor André Solté, que tem residência médica em ginecologia e endoscopia ginecológica, é fellowship em cirurgia minimamente invasiva, fellowship em endometriose por Bordeaux, França, e FEMENDO. É o nome de uma faculdade, André? É um serviço lá. Instituto Franco-Europeu de Endometriose. Que legal. Isso multidisciplinar. Uau! Eu vi que tem um título de especialista TEGO. O que é isso, André? É título de especialista em ginecologia e obstetrícia. Isso é pela Associação Médica Brasileira, MBL. Pela Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia. É uma prova que a gente, após a residência, a gente acaba fazendo para ter uma certificação a mais. Que legal. Que legal. Certificação em cirurgia robótica pelo Albert Einstein. Que legal. E preceptor do Fellowship em Cirurgia Minimamente Invasiva do Hospital Moinhos de Vento. Então, aqui, por que eu trouxe os dois, tá, gente? Primeiro porque são médicos aí renomados em Porto Alegre. O André é meu médico, então olha onde é que eu tô me metendo aqui, tá? E porque a gente tem visto nas organizações toda uma intersecção de mulheres aí e a questão ginecológica, de saúde, de hormônios, de fase de vida, a mulher que tem um filho pequeno, a mulher que quer engravidar, a mulher que está em menopausa, entrando na liderança. Então, a nossa saúde emocional, hormonal, física, conversa muito com o que a gente está disposto a fazer, a dizer, a ser no mundo do trabalho. Então, a gente vai fazer essas costuras aí entre o mundo profissional, o mundo pessoal, o emocional, o físico e o psicológico. Enfim, quero fazer umas costuras boas aqui com vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Então, como que a questão física, como a alteração hormonal, os problemas de sono, vão influenciar o bem-estar emocional e a produtividade das mulheres? Quem quer começar? Hoje em dia a gente tem um problema muito sério, assim, né, na qualidade de vida como um todo. Então, assim, dificuldade de sono, falta de atividade física, né, falta de um momento que tu possa relaxar, ou, né, confraternizar. O pessoal fica muito voltado só no trabalho, né, em cumprir tarefas, tudo. Então, isso termina refletindo na saúde mental como um todo, né. Começa a gerar estresse, dificuldade de sono, irritabilidade.
E Então, o que nasce ansiedade. primeiro, gente? Porque o que eu fico sempre na dúvida, eu sei que as coisas se interligam, mas se vocês pudessem traçar uma relação de causa e efeito. Uma pessoa estressada adoece fisicamente mais facilmente, uma pessoa que já está doente fisicamente acaba afetando sua saúde psíquica. O que acontece primeiro? O que nasce primeiro, o ovo ou a galinha? O que vocês acham? Eu acho que existem as duas coisas, né? É difícil fazer uma associação assim exata, né? Mas o que a gente sabe que é o fato do estresse, dos hábitos de hoje em dia, né? Até a gente está falando de saúde da mulher, então a pressão social que hoje tem a mulher em cargos de trabalho, a relação com a gravidez mais tardia ou não, os cuidados com os pais também, né? Então é uma série de circunstâncias que a gente está vendo que está sobrecarregando, entre aspas, a mulher, e a gente está vendo cada vez mais essa associação com o estresse e outras doenças, né? Eu quero contar aqui essa relação, quando eu fiz lá a tese de doutorado, do que a gente imaginava que era a fase principal, da mulher. Porque a gente fez lá um modelo de carreira caleidoscópica. O que dizia esse modelo? Os primeiros 10 anos da carreira da mulher, aí pensando de 20 a 30 anos, a mulher tem muito mais gás, energia, aquilo que eles chamam de fase de crescimento ou de desafio. O que me der para fazer, eu faço. Porque eu preciso garantir, galgar posições e tal. Beleza. Aí, quando chega a partir de 30, 40, tu entraria na fase de equilíbrio, ou de balance, em que tu quer ter mais tempo para a tua vida pessoal, para teus projetos pessoais. De repente, tu quer começar a engravidar e, enfim, constituir tua família, se for o caso de ser mãe. E a partir de 40, tu entraria na terceira fase, ou terceiro decênio de carreira, que é a fase de autenticidade. Eu quero uma coisa que me represente. E quando eu fiz a pesquisa, isso lá em 2019, antes da pandemia, o que apareceu? Não, tudo junto, misturado. As mulheres mais jovens querem autenticidade, o tal do balanço fica tudo misturado com a parte de crescimento, porque está muito mais caro de fazer a educação da pessoa, então ela está estudando, ela está trabalhando, ela está tentando ter filho. E entra no mercado a carreira cada vez mais tarde, né? Isso, então eu quero pegar esse ponto do enrosco da questão da maternidade junto com a carreira da mulher. O que vocês estão observando, como é que está chegando para vocês essa mulher que quer ser mãe? Que idade ela tem, o que ela tem em mente, se é que dá pra gente traçar uma linha geral aí. O que chega pra gente, assim, as pacientes, elas têm o desejo de ser mãe, mas elas não se sentem prontas, né? Isso é uma coisa esperada, porque a gente realmente nunca tá pronta, né, totalmente para ser mãe, é uma coisa que a gente aprende muito com a maternidade. Mas elas querem, assim, tá com tudo muito esquematizado na vida delas. Então, querem ter a casa própria, querem estar estável financeiramente, querem ter o emprego lá garantido, querem estar casadas. Então, isso termina postergando muito esse momento para ter a maternidade, né? E aí termina tendo consequências físicas, porque a gente tem um reloginho biológico ali que tem que respeitar. Não dá para deixar passar tanto tempo, né? Qual que é esse relógio? A gente fala dele, André. O que é a faixa ideal? Existe isso? Como é que é? Existe. A gente sabe que após os 35, a taxa de gravidez ao natural diminui drasticamente. Né? Então, a partir dos 30 já começa uma redução, mas a partir dos 35 começa a decair. Após os 40, então, é muito drástico. Muito difícil. Né? E aí, quando a gente associa a idade aos hábitos, ou a questão da mulher não querer abrir mão de certas coisas para ser mãe. Então, a gente começa a ver cada vez mais dificuldade em engravidar e outras doenças que depois a gente vai falar, por exemplo, de endometriose. Então, a gente começa a ver o todo. Né? E também o fato de a mulher entrar mais tarde no mercado de trabalho, muitas vezes sem uma parceria no sentido de família, de constituição de família. Então, que nem a Mari falou, isso acaba sendo adiado, esse sonho, o plano de maternidade. Então, a gente cada vez mais vê dificuldade nesse sentido. Interessante, né? Aqui a gente já pode traçar uma questão geracional. Eu vejo que os dois são super jovens, não vou dar idade, né? Não vou fazer essa deselegância. Mas eu quero dizer que quando eu fui atrás da maternidade, vou me pegando de exemplo aqui, mas é claro que tem mulheres que podem ter vivido isso. Eu tive endometriose diagnosticada com 19 anos de idade. Que há anos atrás, isso a gente não precisa fazer muitas contas, mas ainda era nos 90, tá?
Então, assim, isso era muito raro. Eu me lembro que eu fui muito assustada. Eu saí do consultório, porque foi um médico do interior. E ele me falou até em bolsa de... Como é que é o nome daquela bolsa? Colostomia. Colostomia. Ele falou que intestino. se eu não cuidasse, que ia juntar tudo por dentro, que o meu intestino... Então, ele me assustou, assim, eu fiquei apavorada. E então, naquela época, eu pensava assim, se eu conseguir engravidar, já tá... Sim. Fenomenal. Imagina que eu ia fazer conta se eu ia ter casa, se eu ia ter marido. Claro, marido é uma boa ideia, né? Mas assim, eu não imaginava isso. A única possibilidade era preciso ser mãe. E depois fui atrás de bebê de proveta. Na minha família também teve pessoas, não vou expor aqui quem, né? Mas que, por não ter diagnóstico de endometriose, o que fazia? Planilha de Excel de quanto precisava de dinheiro para poder ter filho. E fazia projeção, eu me lembro que ela tinha uma projeção, assim. E eu sei que não era uma pessoa também fora da curva. Muitas mulheres hoje tentam fazer esse planejamento. Não porque eu vejo quanto vai custar a escolinha, porque eu vejo quanto vai custar em fralda. Se alguém fizer conta de fralda, não vai ter filho, né? Sim. Então, é isso que eu entendo que tá mais difícil exatamente por essas condições também que a gente põe, né, Mari? Me explora um pouco mais isso. Como é que tá chegando essa cobrança? Tu acha que vem da mulher, vem da família, vem da sociedade? Como é que é isso? Acho que de todo mundo, né? Um pouco, assim, porque a mulher, ela quer estar independente, assim, financeiramente também. Porque vai ter um momento de parada na maternidade, né? Então, tu vai ser mãe, tu não vai conseguir produzir da mesma forma que tu produzia antes de ser mãe. Então, essa criança vai demandar, né? Cuidado, assim, e atenção, tudo. Não é só ter o filho e deixar na escolinha, né? Então, Claro. fica doente, tu precisa brincar, sentar junto, ter um momento de qualidade com a criança, né? Então, assim, ela tem noção desse momento de parada que ela vai precisar e ela quer se preparar financeiramente para isso. Além de todas as outras questões, né? Daqui a pouco a gente vê muito, assim, produção independente também, às vezes não tem o parceiro, né? Chega ali na idade dos 38, 39 anos e não encontrou uma pessoa ainda para constituir família junto, e aí termina constituindo assim, né, de uma maneira independente. E quando chega o casal, imagina a mulher já grávida aqui, tem vindo esse parceiro junto, ou até essa parceira, tem vindo alguém ali junto a compor com essa mulher essa jornada de maternidade? Como é que é isso? Eu tenho duas visões, assim, eu trabalho em serviço público, né, no SUS, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, de Porto Alegre, e trabalho no consultório privado, né, então, assim, a gente vê bem separado essas duas condições. No consultório privado, normalmente o parceiro vem junto, né, ou parceira também, a gente tem muitos casais homoafetivos, então, sempre tem a parceria junto, como a gente chama. Normalmente essa mulher não está sozinha, é mais difícil a gente ver sozinha assim mesmo. Sim. Mas no serviço público, a gente vê mulheres assim, que estão lá na sua 5ª gravidez, sozinha, sem ter com quem deixar as outras crianças. Às vezes a gente precisa internar até no centro obstétrico para ganhar o bebê ou alguma patologia. E aí não querem ficar internadas, terminam tendo fuga hospitalar porque deixaram as outras 4 crianças em casa, com um vizinho, com um conhecido. Isso, Mari, que coisa, né? Saiu da minha pauta e eu quero entrar nisso. Porque isso mostra a diferença da realidade. Claro, sempre houve de classe social, de renda familiar. Porque quando tu acaba querendo tudo, que é o trabalho, a renda, a família, o suporte, que tu dê uma boa escola para essa criança, e tu faz aquele super combo do quanto tu precisa para te sentir segura. E quando tu não tem nada. Não tem a base de apoio sequer para poder ter teu filho, teu parto. Exato. E logo em seguida, nossa. São 2 extremos, né? São 2 extremos. E é uma realidade que a gente coabita, né? Vocês coabitam. Exato. Sim. Exatamente. É muito comum, assim, chegar sem ter feito pré-natal, né? Porque não tive tempo. Não tem condições de exames e... Sim, não tem dinheiro de passagem para ir para o hospital, para voltar para casa. Nossa. Então, é uma realidade bem cruel, assim, né? E que bem aí eu diferente, entro né? pensando do lado das empresas, que é isso que a gente quer chegar. A gente quer chegar nas pessoas que vão nos ouvir, nossos líderes que nos escutam, gestores. Eu sempre digo que não adianta ter um discurso de aqui é a mesma coisa homem e mulher.
Só que quando chega na maternidade, a conta cai no lado das mulheres. São totalmente diferentes. Né? Então, existe sim esse tabu gigantesco que é a maternidade da mulher que trabalha. Antigamente, aí eu tô pensando nos 90, até tem um filme da Whoopi Goldberg, que eu sempre comento com as meninas quando a gente faz mentoria de mulheres. O nome do filme é O Sócio. E ela se faz passar por um homem para conseguir investidores na bolsa. A história é uma coisa assim. Mas eu nunca vou esquecer uma parte do filme em que alguém diz para ela, mas tu quer ter uma carreira ou ter uma vida? Tipo assim. Sim, são coisas diferentes. E hoje em dia a gente diz, não, a minha carreira eu quero que seja com a minha vida. Então essa mulher que quer tudo, que ela tem, sim, tem o direito de querer tudo, olha o custo que isso tem para ela. Exato. Né? E o que a gente vê também, aproveitando a deixa de mulheres com mais idade engravidando, a gente vê o medo das mulheres da própria gravidez, porque é uma gravidez que tem mais risco, né? Claro. Risco de algumas complicações. Complicações, exato. Não só na hora do parto, que muita gente tem essa ideia de complicações no parto, né? Mas tem outras doenças associadas, hipertensão, diabetes, pré-eclâmpsia, entre outras, né? E também a mudança no corpo, a mudança no sono depois, né? A mudança no relacionamento, que é uma coisa muito importante, o que a gente vê depois de complicações no relacionamento quando a gente tem filhos. Sim, porque né? a gente tem uma idade, Exato. Eu fico pensando, a gente tinha por idade média engravidar 20 e poucos anos. E estou pensando, claro, nessa classe média alta que engravidava, ia para a carreira, melhorava, então havia um certo equilíbrio ali. Sim. Agora, como está mais tarde, tu já teve muito mais tempo sozinho na vida. Ou com o teu parceiro. Exato. Já está 10, 12, 15 anos casada e não teve filhos. Então, tu vai introduzir uma rotina familiar com uma criança pequena... Totalmente diferente. Num casal que era acostumado a ter um tipo de intimidade, de liberdade para viajar, para tudo. Perfeito. Não é? Gente. Tá, então já vamos emendar essa questão aí do planejamento familiar e da questão da relação dessa pessoa, desse casal, com o seu sistema de lazer e tudo mais. O que vai acontecendo aí? Que tipo de estresse começa a rolar e como é que isso volta para o consultório de novo? Porque eu adoro que as pessoas vão lá, fazem suas escolhas e chega com você só as consequências, né? E a gente tem que resolver, né? Exatamente. E aí, gente, como é que chega isso? Para quem já tá com o filho pequeno, Mari, fazendo a sua... Pensa nessa mulher que tá com seus 30 e poucos, 30 e muitos, com os filhos pequenos, e aí? Em geral, elas estão atrasadas, né? Com exames de rotina, ginecológico, tudo. Eu costumo dizer assim, no pré-natal... Às vezes a gente, vamos deixar o preventivo pronto, vamos, né, esquematizar tudo, assim, porque tu termina esquecendo um pouquinho, né, entre aspas, de ti, assim, uns 2, 3 anos ali, porque tu fica voltado totalmente para a criança. Então, termina deixando o relacionamento um pouquinho de lado. É importante tu ter, assim, momentos com a parceria de, vamos sair para jantar, vamos no cinema, mesmo que seja... 2 horas, né, sem a criança, mas muitas pessoas não têm a rede de apoio que precisa para tu conseguir fazer isso, do nosso né? Tempo. Porque ou tu tem alguém da família, uma avó, uma irmã, né, tia, dindo, alguém que cuida dessa criança, que a mãe se sente também, a mãe e pai, né, se sentem seguros de deixar para ter tranquilidade de aproveitar um pouquinho, assim, ter um tempo para eles. E às vezes o pessoal não tem, né, total condições de ter serviço de babá, alguma coisa assim. Às vezes não tem um familiar, alguém de confiança. Né? Então, essa rede de apoio termina sendo fundamental, assim, para tu conseguir ter aquele ditado de para criar uma criança precisa de uma vila. De uma comunidade. Porque é uma comunidade que a gente antes tinha e não tem mais, né? Tá, e vocês têm filhos pequenos? Eu quero saber dessa história, como é que vocês estão aqui hoje? Primeiro, obrigado pelo convite, né? Nós que agradecemos aqui. É uma honra aqui, a gente... Tu é uma querida também. Obrigada, gente. Tentar passar um pouco da nossa experiência aí com... Que idade estão os filhos dos dois? É isso que eu quero que vocês contem pro pessoal que está nos ouvindo. Eu tive meu filho com 33 anos. Olha, e ele tá fazendo quase 5 aninhos, né? Então aí o pessoal já vai calcular a minha idade. Mas é uma delícia, né? É muito bom, assim, mas é uma vida maluca, né? Tu ter filho, porque assim, tu ter que administrar, eu faço obstetrícia, então eu fico muito em função também do
do horário dos bebês, né? Quererem nascer. O horário dos bebês nascerem. E aí o meu filho já sabe. Às vezes eu vou sair de casa e ele fala, mãe, mas é um bebê só que vai nascer. Ele faz eu prometer que é um só que vai sair da barriga da mamãe pra eu voltar rápido pra casa, né? Porque a gente fica super dividido, assim. Tu vai lá, tu deixa o teu em casa pra cuidar de outras famílias, né? Eu tenho uma menina que vai fazer 6 anos agora. Mas eu mudei muito depois que ela nasceu. Assim, porque O que mudou? Até o primeiro ano dela eu fazia ainda obstetrícia, né? E fazia muita parte de urgências cirúrgicas também. Então, acaba não tendo uma rotina e são fatores estressantes, né? Aí tu traz isso para casa, num ambiente que já talvez não tenha uma rede de apoio, que tenha a privação do sono, a questão de casal. Então, começa a acumular questões que eu acabo nem aproveitando muito, né? Então, eu fiz até por opção dar uma diminuída, assim, e focar no que eu realmente hoje em dia faço. Aí tu acaba tendo mais qualidade. Então, hoje em dia eu consigo aproveitar bastante. Agora ela está crescendo, tá com um dentinho mole. Ela vai fazer 6 anos. Eu disse que na minha época teve as mães que inflacionaram a fada do dente, que eu queria esganar ela, Exato, né? exato. Porque a gente botava a moedinha da fada do dente, daí as mães, de repente, uma apareceu com uma nota de R$5. Eu digo, o que é isso, gente, né? Cadê essa? Daí a gente consigo curtir bastante, ver o crescimento dela. É muito bom, é muito que legal. delícia. Muito legal. Mas, André, tu está trazendo uma coisa que está em paralelo aqui com a nossa discussão. A saúde da mulher vai muito da saúde das suas relações, da sua rede de apoio e do seu parceiro. E esse parceiro que consegue curtir essa maternidade, portanto, essa paternidade, em inglês eles falam do parenting, né? Que daí não importa se é homem, se é mulher, enfim, é esse cuidado dos filhos, como isso faz bem para a saúde da família inteira, né? Então, eu sinto assim, eu lembro que já era uma tendência, pais trazendo os bebês, pais curtindo os bebês. Hoje, no atendimento que eu faço de executivos, muitas vezes esse executivo diz, eu não quero ir para a China antes do aniversário do meu filho, que vai ser daqui 2 semanas. Então, antes, tu não imaginava um homem fazendo isso. Sim. Gestores abrindo mão do trabalho. Isso me faz uma lembrança de que na minha tese eu estudei um fenômeno que chamava opting out, que ali por 2003 ficou muito famoso, que eram mulheres com alta escolaridade, que chegavam nos seus 30 e poucos, viam essa dança dos pratinhos, né? Entre a vida pessoal, profissional, a carreira. Ela disse, quer saber, vou largar um pratinho e vai ser minha carreira. Vai ser minha vida no trabalho, fixo. E a pessoa pega algum outro trabalho e sai da empresa. Isso está começando a acontecer, claro que ainda não é uma grande escala, com homens. Que querem poder curtir seus filhos enquanto pequenos. Tu percebe isso, André? Completamente. Eu acho que isso é aquilo que a gente fala de prioridades, né? E também o aprender a dizer não. Porque eu acho que a gente é ensinado a parte médica também, né? Aceitar tudo e que legal que eu não dormi de noite, que eu fiquei, sabe? E aí tu vê que isso acaba não levando a lugar nenhum. Tu acaba, no futuro, pagando esse preço, né? E, então, a gente vê também a questão dos pacientes quererem priorizar. Qual é o meu foco agora? Vou ter que abrir... Não adianta, a gente tem que largar alguma coisa, né? Em detrimento de outra. Então, vou ter que abrir mão um pouquinho da viagem ou da questão do trabalho para focar na família, ou senão a gente não vai conseguir ter as duas coisas juntas. Não vai conseguir criar esse filho pequeno, criar esse vínculo, né, Mari? Que é tão fofo e delicioso. Exato. E eu digo, até há mais ou menos uns 10 anos, eles nos querem, depois eles Exato, não nos querem mais. Exato. É um vínculo para o futuro, né? Exato. E tem que ser feito nessa primeira infância, exatamente. Se tu não criou, tu não cria mais. Exatamente. A gente lá em casa, a gente costuma, assim, ter alguns momentos que são sagrados, assim. Não, segunda de manhã eu fico com o Antônio, né? Quarta de tarde eu busco. Então, a gente deixa isso assim como até agenda. Como agendado para não ter compromisso naquele turno ali, porque a prioridade é... Tá, aqui tu já tá dando, Mari, uma dica boa para nós. Eu quero que a gente possa explorar. Porque o se planejar, o colocar na agenda, é uma estratégia de regulação desse estresse. Claro que sim. Que mais que tem pra gente falar de regulação de estresse e desse tanto de demandas? O que vocês recomendam para as mulheres fazer? Vamos lá.
Aí entra aquilo, como é que se diz o termo médico? Não é profilaxia que chama? Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Essa prevenção, a né? prevenção, né? Como é que faz para tentar... Porque tu já sabe que a vida vai ser corrida, ninguém vai desacelerar a tua vida, ninguém vai fazer ter menos informação pra gente olhar no celular. Então, como é que se faz para administrar isso? Uma coisa tu já disse, então, que isso é se programar, né? Se programar, ter esse turno, né, voltado para a criança, daí tu vai ver, né, compatível com a tua agenda, assim, o que tu consegue, né, de tempos. Claro que sempre que tiver um tempinho livre, sempre que às vezes a gente está em cirurgia, o André me fala assim, não, Mari, vai lá, vai indo para casa mais cedo para conseguir ficar um pouquinho com teu filho. Ai, que legal que vocês fazem essa dobradinha, A né? gente tem essa... São porque os sócios dois aí. vivem Também. isso, né? E a gente sabe a importância que tem. Às vezes, 1 hora ali de qualidade, brincando, tudo faz toda a diferença, né? Tu sair pra rua com a criança, pegar um pouquinho de ar fresco, assim, brincar na rua, pegar um sol. Então... Tá presente, se é para estar 5 minutos, mas tá 5 minutos Exato. presente, né? Não ficar... assim, sem mexer no celular, sem, exato. né, fazer outras coisas. E dá o exemplo, né, de atividade física, ir para um parque, pegar um pouquinho de sol. A rotina do sono também é importante, né? Alimentação saudável, né? Então, tudo isso a gente tenta mostrar, não só para nossos filhos, mas para o bem-estar e também dos nossos pacientes. Também, né? E vem cá, vocês entram... Porque uma coisa que eu percebi nos últimos anos, que a gente chega no médico... E ele virou um grande consultor generalista também de saúde, né? Que antigamente a gente vou vir fazer meus exames, né? E aí tu só fazia, era aquilo, só vim fazer isso. E agora não, agora o médico pergunta, mas e como é que tu tá dormindo? Mas tu não tá fazendo muita coisa, né? Então vocês percebem que tá havendo esse movimento também, quando se fala de saúde, de trazer essa questão. Tu falou em pegar sol, né, André? Do sono. Também a alimentação a gente pode colocar aqui. Sim. O que vocês Claro que recomendam nisso na alimentação? Vamos lá. O que tu É consegue... é muito fácil dizer, tem que comer saudável, né? E o que é a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, né? Não é assim, não vou ser restritivo em tudo, né? Mas buscar uma alimentação saudável, alimentos naturais, né? Tomar bastante água, ter rotina de sentar para comer, né? Não ficar comendo de pé ou pegando qualquer coisa e comendo rapidamente, né? Então, tudo isso acaba ajudando o nosso corpo a entender o motivo que a gente está se alimentando, né? A gente ter o sono também é muito importante para regular todos... Eu lembro estudando saúde mental. Não é que você não dormir, você vai ter algum distúrbio, mas certamente os distúrbios tu não vai conseguir dormir. Exato. Então, tem sempre uma associação entre a saúde mental e a saúde do sono, né? Total. Então, o que a gente vê na nossa parte mais de estresse e na correria do dia a dia, né? São alimentos rápidos, né? Muitas vezes industrializados, café e dá-lhe café toca a para ficha, aguentar. né? E energético também. E Tem energético. uma gurizada que vai no Muito, energético. muito. Daí remédio para dormir, daqui a pouco remédio para acordar e aí vai, né? Isso aí. E Gostei. E é uma coisa tão simples, é uma coisa que a gente fala que é deveria ser o autoconsciência, básico, né? A consciência do que eu tô comendo, parar um pouquinho. Vocês sabem que alguns treinamentos que a gente faz de regulação emocional, a gente fala muito do tal do mindfulness, que é esse estado de atenção plena. Eu me lembro que um dos primeiros cursos que eu fiz, meu Deus do céu, o instrutor dividiu com todo mundo uma uva passa. E a gente tinha que ficar comendo aquela uva passa devagarzinho. E já lembrava de quem é que tinha primeiro plantado a uva, quem é que colheu a uva, de onde é que saiu. E a uva passa... Claro, era um exercício, né? Mas o que eu quero dizer é a gente come tão rápido e não se dá conta de onde veio aquele alimento, se aquele alimento nos desce bem, que hora que a gente está comendo, o que a gente vai fazer em seguida. Eu vejo as pessoas o tempo inteiro comendo e passando no celular. Exato. Nem presta atenção no que está comendo. Nem imagina. Não. Simplesmente coloca alguma coisa para dentro e segue seu dia, né? Exato. Não, e Legal. as crianças veem isso e consideram isso normal, né? Isso. E, não... E aí depois tu quer cobrar do teu filho, tu não sai Eles do questionam, celular. né? Tu não... Mas tu faz, por que eu não... Exatamente. E aí, na hora que tá com os filhos, é hora de deixar o celular de lado. Deixa de Exato, lado. exato. Se possível, só apresentar as telas para eles quando eles já puderem
até pagar as contas. Exato. Tô brincando, né? Se a gente pudesse, né, adiar ao máximo a situação da criança com o celular. Mas tu sabe que muito. agora entrando um pouco na endometriose, e a gente acaba sendo cada vez mais específico, acho que em tudo, né? Na nossa área, por exemplo, tem um especialista em endometriose, especialista em pré-natal, entre outras questões, né? E muitas vezes a gente quer, até falta da parte da gente essa abordagem holística, multidisciplinar, né? Mas a própria paciente pode reclamar muitas vezes, porque a gente diz, vai ter que dormir melhor, vai ter que ir para um nutricionista. Não, mas eu quero resolver esse problema, mas o problema tem tudo, né? Claro, esse é o ponto. E seja a cliente que chega e só quer aquele problema específico, seja aquela que quer resolver tudo e ao mesmo tempo não dá, porque ela não consegue olhar. A gente vai precisar desse equilíbrio, desse olhar para o todo. E o que eu vejo, assim, desculpa até te interromper, Imagina. é que de vez em quando faz uma pergunta a respeito, por exemplo, de alimentação ou de sono e ganho de peso também, né? Mas eu sempre fui assim e nunca deu nada. Ou eu sempre comi tal. Só que o corpo muda, tudo. Né? No Tá caso sempre da mulher, como muda, né? Exato. Muito. Eu que o diga, eu já tô percebendo as mudanças. Porque a gente até vi memes na internet, né? Não mexe comigo que eu tô na menopausa. Eu tenho que ou administrar meu sono, ou administrar meu açúcar, ou administrar meu humor, que a gente tem rompantes de... Então, claro que muda o metabolismo todo, né? Legal. Então, vamos pegar a endometriose, André, já que a gente já começou a falar disso. Como eu disse, nos anos 90, ninguém falava de endometriose. E hoje, a quantidade de mulheres... Se eu chegar num grupo de mulheres e perguntar quem aqui tem endometriose, se não for a endometriose, vai ser algum diagnóstico paralelo, Sim, alguma dificuldade... Antigamente chamávamos miomas, né? Minha mãe já teve a história do mioma, né? E que depois a gente foi entendendo que são novos nomes que se dá para as mesmas coisas, certo? Eu tô viajando aqui. Então, o que está aparecendo? E por que tem tanta mulher com endometriose? Vamos lá. O que acontece? Eu acho que o motivo que a gente acaba vendo mais é porque a mulher está deixando para engravidar depois. Tá, mas desculpa, um passo atrás. Explica para o pessoal que está nos ouvindo o que é endometriose. Que a gente está partindo do princípio que todo mundo sabe o que é, né? O tecido que reveste o útero, que a mulher menstrua, a parte de dentro é o endométrio. Tá? Quando esse endométrio está fora do útero, por algum motivo, a gente chama de endometriose. Isso. Então, o resumo seria a formação do endométrio fora do útero. Isso. Tá? Pode acometer órgãos próximos, né, mas também órgãos à distância, né? Então, está associado com dor pélvica, dificuldade para engravidar, entre outros, né? Existem vários graus de endometriose. E sempre sangra, porque a gente sempre tem que associar isso, né? O que sangra na menstruação é o endométrio, certo? Exatamente. Então, na endometriose, tu vai ter lá a menstruação, ao mesmo tempo vai ter outras áreas em que tu pode ter aquele mesmo processo. Perfeitamente. Então, é um processo inflamatório. Né? Nossa senhora, que eu diga eu. Aí eu pensando na minha endometriose. Que eu perdi as contas, porque eu sei que algumas foram laparoscopia e coisa. Mas é em torno de 6 cirurgias aí para conseguir resolver isso. Então, o que a gente está vendo? Cada vez mais diagnósticos, né? Também a mulher hoje em dia busca mais acesso à saúde quando possível, né? Faz mais exames e quando a gente faz mais exames a gente descobre mais, né? Mas muitas vezes a mulher está deixando para engravidar mais tarde. E por que isso acaba ocasionando esses processos inflamatórios? Exatamente a causa a gente não sabe. Não sabe. Tá? Mas provavelmente é que a mulher acaba menstruando mais vezes na vida, entendeu? Ou associado a hábitos, né, de inflamatórios. Alimentação, exato. Então a gente vê cada vez mais endometriose, mas acho que o pior de tudo, a gente vê doenças muito mais agressivas. Né? Antigamente, o que tu chama de agressiva? Como é invasão que é isso? de órgãos, invasão de intestino, baixa qualidade de vida na mulher, né? Disfunção sexual, dor, uma série de outras questões. E a tal fibromialgia? Eu sei que a gente não tinha nem comentado dela, mas ela está associada? Tá. Eu tenho visto também muitas mulheres executivas ou em grupos de mulheres falar em fibromialgia. Exato. É uma doença caracterizada, por dor, né? Então acaba sendo até um diagnóstico de exclusão. A gente investiga outros fatores e acaba tem fibromialgia. Então tem alguns pontos gatilhos que fazem o diagnóstico. E que dói as articulações, né? Exatamente. Mas eu acredito que é tudo junto. Mas o porquê que a gente vê mais endometriose, acho que é isso. A mulher está deixando para
engravidar mais tarde, acaba investigando isso. Muitas vezes, quando engravida antes, acaba ficando mais tempo sem menstruar e também e amamentando depois, então acaba sendo junto, né? E o próprio hormônio que a gravidez ao natural produz acaba melhorando os sintomas, né? Então, a gente não sabe exatamente o motivo ainda que surge a endometriose, mas a gente vê cada vez mais. E interessante, eu tentando aqui, me digam se eu falar alguma bobagem, mas eu mais fiquei conhecendo pelo meu próprio histórico, né? Então, eu me lembro que nos primeiros anos eu tinha uma injeção de progesterona, que quando até morei fora, ia pelo correio, gente, olha o absurdo. Que eu morei em Nova York e não tinha onde comprar, e era tudo muito caro. E tem alguns históricos até não muito bonitos que eu fui atrás de agulha em zona que vendia para porque eu realmente não tinha acesso e para poder aplicar o tal do remédio, né? Que era uma injeção de progesterona que era um baque, Pode assim. ser. Ficava uns 2 dias ali. Então tu comentou que na gravidez, a própria gravidez é um remédio para isso. E eu lembro que durante a minha gravidez foi, meu Deus, céu de brigadeiro, acabou todo o problema. Que no período da minha gravidez, um dos mais lindos da minha vida. Porque tinha progesterona natural ali do processo da gravidez. É isso mesmo, a gente... talvez aqui exista uma coisa até simbólica, né? Claro. Mas existe algo de você se permitir ser mãe que diminui essa rigidez do corpo e essa inflamação do corpo da mulher. É isso mesmo? Só pra gente poder lembrar. E as mulheres que querem engravidar, é gostoso, né? É o que a gente via, assim, na época das nossas avós, por exemplo, que tinham 10 filhos, né? Então, assim, era uma vida reprodutiva praticamente o tempo todo dentro grávida, e fora, grávida amamentando, né? Então, assim, tu já engravidava do outro, estando dando mamar pro primeiro, né? Isso. Então, era um período muito maior de proteção, né? De progesterona circulante. E agora as mulheres terminam deixando isso, postergando muito para ter o primeiro filho e tendo muitos ciclos, né, acontecendo menstruais e estando expostas a mais estrogênio, todo esse processo de descamação de endométrio, né? Esse processo inflamatório, que daí tem o sangramento fora do útero, né? Quem tem a patologia da endometriose. Nessa parte fora de alimentação. Se acredita bastante, assim, que talvez tenha alguma relação aí, né? Que interessante, gente. A gente saiu para o lugar oposto, né? E que hoje há um certo preconceito de quem quer sair e simplesmente engravidar, e até mesmo uma divisão de classe, como tu comentou. Porque a mulher que não consegue fazer algum controle é essa mulher que fica à margem. E existem alguns estudos também do problema que é o contrário, é a gravidez na adolescência, o quanto isso contribui para a pobreza. Com certeza. Então, a gente fazia um trabalho com a Gerando Falcões, que é uma ONG, né, que trabalha com jovens de periferia, e havia toda uma preocupação de terminar o ensino médio e de não haver nenhuma gravidez no ensino médio. Porque são 2 fatores que vão dificultar muito essa pessoa o acesso a algum tipo de renda. Terminar o ensino médio e conseguir ter uma parceria para, enfim, engravidar depois que você tiver alguém contigo, né? E a gente vê muito essa história se repetindo, né? A gravidez na adolescência, a mãe teve adolescente, a filha vai ter adolescente, então, assim... E aí essa outra realidade, que é completamente diferente, que daí essa mulher não tem controle sobre sua vida, sua questão toda reprodutiva, porque ela vive em torno daquela questão toda daquela sociedade ao redor ali da periferia e sem conseguir se inserir no mercado de trabalho. Pois é, que viagem, né? Que 2 mundos são esses, no consultório a gente vê bastante, assim, meninas que começam, né? Ali que a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação, e aí começa o período fértil, né? Teoricamente já poderiam ter uma gestação, mesmo que sejam muito imaturas ainda, física e emocionalmente. E a gente trabalha bastante, assim, com contracepção lá no início, já com métodos de longa duração também, porque existia muito preconceito. Isso eu lembro na época, assim,
que eu era adolescente, tudo, mas aí tu vai começar uma contracepção pra menina, tu vai incentivar ela a ter relação, né, mais cedo. Eu lembro. Parece que isso ia alertar, assim, pra ter E a relação. vergonha de distribuir camisinha e tudo Exato, mais, que então, onde já assim, se viu. E não falar sobre o assunto, isso é muito importante, né? Tu tem que falar abertamente, a adolescente tem que ter uma pessoa de confiança que possa perguntar as dúvidas, tudo. Então, daqui a pouco, ir na ginecologista, eu peço para a mãe esperar um pouquinho na recepção, tudo para ela se sentir à vontade e tirar dúvidas, né? A gente conseguir explicar e abordar, porque essa educação assim sexual é muito importante e vai interferir em toda a vida dela, né? Com certeza. E o início da idade escolar, né? Já pensou? Deveria ser gente? falado. Aí eu me lembro de ter aula de ciências. A minha professora trazendo na 5ª série, quase morri de vergonha, porque era com aqueles... Quem tem mais de 45 vai saber o que eu tô falando. Que eram uns negócios que tinham umas transparências que a gente botava numa chapa com luz. E era uma professora explicando como era o sistema do homem. Retroprojetor. O retroprojetor. Eu não tenho mais de 45, Os slides. Só pra deixar claro. As lâminas. Exato. E eu me lembro que a lâmina era animada, então mostrava como é que era o sistema do homem e da mulher. Mas era uma gurizada com vergonha olhando aquilo. E hoje a gente vê toda uma formação em torno da questão de gênero e sem explicar coisas básicas do corpo humano. Do corpo do menino, isso do corpo da menina. Isso a gente vê mudando, né? Hoje em dia. Eu, esses dias, acho que faz uns 2 meses, eu fui na escolinha do meu filho, que tem 4 anos, né? A turminha dele tem 4 anos. E a gente explicou como é que era, o que a gente fazia. Era uma entrevista das profissões. Então, eles nos perguntavam, era um amor. Eles nos perguntavam e a gente ia explicando onde que fica o bebê, o que é o cordão umbilical. Claro, a gente não explicou a parte da fecundação ali, nada. Ainda porque nada. eles não... Então, assim, o que eles perguntaram, a gente explicou, pra quem né? tava com o maninho chegando, imaginar como é que tava dentro da barriga da mãe. Eles adoraram, assim. Então, é uma coisa que daqui a pouco poderia entrar mais em escola também. Porque conhecer o teu corpo vai te ajudar, né? Eu me lembro que teve um que... Tem os memes de internet, né? Que a mãe falou que estava grávida e ele achou que a mãe tinha engolido o irmão. Porque ela falou que tinha... que tinha uma coisa que ela tinha uma sementinha e tal, né? E ele achou que ela tinha engolido o irmão dele. Então, assim, a criança é legal saber como é que é esse mundo da mãe ali, o que é essa barriga, como é que está se conectando isso. Eu tenho a impressão, e claro que aqui eu já estou dando o meu viés, tá? Fiquem à vontade de trazer o de vocês. Mas eu tenho a impressão que a gente foi perdendo a conexão com o corpo físico. Nosso corpo físico. Porque não é assim uma imaginação o que tem dentro. Se tu abrir, você vai ver ali, vocês que trabalham em bloco, né? Sim. E que para muitas pessoas não existe essa realidade. Como é que é o teu corpo? O que o teu corpo tá contando? Olha, tá doendo, mas tá doendo. Por quê? Porque tá inflamado. Muitas vezes até normalizam a dor, né? Isso. Isso é normal. Né? Ou deixam, a gente fala de voltando para a endometriose, em médias tem um atraso no diagnóstico de doenças mais profundas de 8 a 9 anos. Olha. Né? Para a gente ter uma ideia. Então, muitas vezes a gente pega uma mulher hoje em dia toda empoderada, né? E chega no consultório e muitas vezes ela tem não tem relação sexual por dor. Isso. E acha isso que é normal. Toma um Tandrilax. Desculpa, não é para falar o nome de remédio. Mas, sei lá, um relaxante muscular. Sim. E aí... Toca a ficha. Então, acho que esse entendimento é aquilo que a gente estava falando, de priorizar, né? E voltar. Acho que a gente está indo para um caminho que talvez seja muito difícil voltar depois, né? Tu tá falando uma coisa fundamental, André. A dor, ela tá relacionada com a consciência. Com certeza. Então, por que o nosso corpo sente dor? Porque ele tá te avisando, aqui não tá legal. Se você vai lá e medica a dor sem saber o que gerou essa dor, tu tá simplesmente tapando um sintoma que pode ser uma coisa que vai te ajudar, né? Muito Isso legal. É desde essa idade, né? Pega meninas com 12, 13 anos que é recém-menstruário, já tem muita dor, muito desconforto. Muitas têm vergonha até que acaba vazando pela roupa, né? Então, esse diálogo aberto acho que é bem importante já para ter um entendimento para o futuro, sabe? Conhecer o corpo. Né? Alguma coisa está errada, né? Conhecer o corpo e o que ele traz, porque o sistema hormonal... eu quero que vocês falem um pouquinho do sistema hormonal.
Tem alguns livros, tem um que eu sou apaixonada, que é da doutora Brizandini, e o livro se chama Como as Mulheres Pensam. E ela vai trazendo lá aquilo que às vezes a gente até vê em alguns posts de internet, que durante o ciclo do menstrual da mulher, claro que isso é sempre uma alegoria, porque cada mulher vai ter um jeito um pouco diferente, né? Mas a gente sabe que vai ter lá um pico de progesterona, vai ter um pico de estrógeno, o que vai fazendo essas oscilações, né? Então, assim, ela fala lá do que seria o recado do hormônio, vai. O que a progesterona te faz fazer, o que o estrógeno te faz fazer, o que até uma ocitocina numa mamãe que está amamentando. Conta uma prolactina, conta para nós o que tu vê aí que acontece durante esse ciclo, Mari. Se tu comenta isso com as mulheres, como é que é o que se espera desse ciclo associado à questão emocional? Eu costumo explicar bastante em consulta, assim, o ciclo menstrual, né? A gente tem ali um período, a média, né, de 28 dias entre uma menstruação e outra. E aí, nesse meio, na metade desse período, mais ou menos, tu vai ter o processo de ovulação. Então, tu tem 2 fases, né? A fase lá que o ovário vai estar recrutando folículos, que são os óvulos, né? Então, tem um recrutamento de vários folículos que vai preparar, um deles vai ter mais receptores hormonais e vai se desenvolver mais e vai terminar eclodindo, né, pelas mudanças hormonais, e aí se tem o processo de ovulação, que vai esperar essa fecundação, né? Se a mulher tem relações sexuais nesse período, que cerca ali a ovulação, então tu aumenta a chance de gravidez. Isso é interessante a gente parar e pensar que num ano uma mulher tem 12 possibilidades de subir essa rampa. Exato. E mais 12 possibilidades de descer essa rampa. Então, assim, isso a gente está falando de mulheres sem método, né, contraceptivo. Quando a gente tem um método contraceptivo, a gente tenta, assim, burlar o sistema, né? A gente tem um bloqueio desse ciclo, muitas vezes, ciclos anovulatórios, né? Que tu não vai ter descamamento de endométrio, tudo, mas assim, falando de uma mulher que esteja sem método contraceptivo. Que faz o ciclo. Que faz esse ciclo menstrual acontecer, assim, de uma maneira normal, né? Então, a gente vai ter muitas mudanças também físicas e emocionais, assim, no corpo. Tu vai ter um período ali que tu vai estar com mais retenção hídrica, né? Um pouquinho mais inchada. Tu vai ter um período de maior irritabilidade. Aquele dia que a gente acorda com o cabelo maravilhoso e se acha linda. Quando é que é isso no ciclo, Mari? Com uma pele mais oleosa também, às vezes tem, né? Então, mas ali perto da ovulação a gente se sente diva, não se sente? Aí é o estrógeno que tá agindo ali, Mari? Aí a coisa gente de se sentir a poderosa. A gente tá ali naquele período de ovulação que a própria natureza favorece tudo pra gente ter reprodução, né? Então, assim, a gente se sente mais bonita, né? Às vezes é aquele dia que o pessoal te olha assim, nossa, como tu tá bonita que hoje, linda né? Tua pele, tá maravilhosa. Essa cor ficou muito bem pra ti. Provavelmente é o período que tu tá ovulando. Então, assim, tu tem maior desejo sexual nesse período, né? Tu vai ter lubrificação vaginal maior, tudo, até o muco cervical, né? Que é a temperatura do corpo. Então, assim, tem muita mudança orgânica. E quando a gente fica mais irritada e tal, é a coisa do pré-menstrual ou é depois da menstruação? Até para o pessoal mais ou menos se pensar. E aí, comigo, eu acho que é agora, tô nesse momento. É nessa segunda fase do ciclo, assim. Tu teve todo aquele preparo de ovulação e a coisa não aconteceu, né? Tu não engravidou. Então, assim, termina tendo esse período de maior irritabilidade. Seria uma semana antes da menstruação, mais ou menos, de pele mais oleosa, que tu tá mais inchada, né? Se sente mais cansada. Tu tem aquela fissura por doce, né? Enlouquecedora. Então, assim... E é claro que tudo isso, gente, pode ser afetado se você não estiver dormindo, se você estiver estressada, se tu tiver um monte de conta que tu não pagou, com certeza. Se tu acabou de brigar com teu companheiro ou companheira, enfim. E às vezes tu conhecer o teu ciclo e saber como é que é o funcionamento normal também te ajuda a resolver problemas do teu dia a dia, né? Daqui a pouco tu tá ali brigando por um motivo
Que, Gente, né, tem que saber, assim, a gente tem que saber disso, André. tá mais triste, daqui a pouco tem um choro, alguma coisa que tu não entende. Por que eu tô tão Por que eu tô triste tão hoje? sensível? Por que eu tô vendo esse Sensível comercial e não parei de chorar? Exato. Daqui a pouco tu tá naquele período. Tu conhecendo o teu organismo, tu vai saber lidar melhor, né? Com as situações. Eu acho isso fundamental. E eu acho que isso tinha que estar num processo de alfabetização emocional das mulheres em relação ao seu corpo. Com certeza. Com certeza. E esse é o grande objetivo desse nosso encontro aqui, sabe? Que a gente pare para se escutar, porque às vezes a gente dá tudo na conta do que está acontecendo externamente. Perfeito. E a gente não se dá conta que tem um processo interno de dentro pra interpretação da realidade, de como você tem disposição a se comportar de determinada forma ou não. O comportamento não é simplesmente uma reação ao que acontece no mundo do lado de fora. A gente está o tempo inteiro, né, interagindo com isso. Esse é o ponto alto, assim, ó, sabe? Eu acho que isso é o principal. Inclusive, tem até aplicativo para acompanhar ciclo, né, Sim. Mari? Não sei aqui o nome de alguns, porque agora já não Tem estou mais com vários, essas preocupações. Né? Os pacientes perguntam bastante, assim. A gente tem vários aplicativos ali que tu vai gerar. O primeiro dia da tua menstruação durou 5 dias, teve um fluxo alto, um fluxo baixo, o que tu sentiu, né? O aplicativo, ele te permite preencher vários dados, assim, e ele vai gerar um padrão teu, né? Alguma coisa mais personalizada. O próprio aplicativo vai te dizer ali, tu tá no período ovulatório. Cuidado com os doces hoje. Exato. Maneira no doce. Que legal. Ali eu aviso isso. Ele Que avisa legal. se tu colocar algumas características, assim, sintomas, tudo. Ele te avisa. Eu brinquei com um grupo de mulheres na Serra essa semana que passou. Eu disse para elas, gurias, pensa só, que tem umas ali que tem uma mulher para 20 homens numa fábrica. Pensa isso. Se nós fôssemos como os homens, eu acho que ia ter no quadro de já avisos. Quem está em menstruação essa semana, sabe? Para você saber quando interagir com a pessoa. Claro, estou exagerando, tá, gente? Não estou dizendo para fazer isso nas empresas. Mas por que a gente tem vergonha disso? É um processo que é para ser natural. Por que a gente fala uma vez por ano em campanha para prevenção de câncer de mama? Isso. E não fala em saúde em torno da questão toda do teu ciclo, de como tu acompanha a tua questão emocional durante o mês, né? Perfeito. Enfim. E aí, pensando para ti, André, a gente já está quase chegando no fim, já estamos em 50 e poucos minutos. Eu disse, passa muito rápido. O que vocês imaginam que é importante assim a gente ressaltar? Eu tenho questões aqui que eu deixei em aberto, por exemplo, a questão da autoimagem, da expectativa social. Né? O que vocês percebem que seria assim, uma recomendação que vocês dão em geral para a saúde da mulher? Vou deixar livre para vocês agora. O que vocês querem assim deixar de recado para as mulheres? Dá para fazer uma analogia que até a gente estava falando antes da parte da primeira infância, acaba estabelecendo um vínculo para o resto da vida, né? E eu acho que o cuidado que a mulher tem no pós-menstrual, vamos dizer assim, na idade reprodutiva, isso pode refletir, com certeza vai refletir no futuro, não? Então, os hábitos que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que tem algumas doenças crônicas que vão se manifestar daqui 20, 30 anos, né? Que legal esse recado. Então, é uma poupança que tu faz, é um então, investimento. Exato. Então, a gente tem, assim, dos 20 aos 40, agora é focar na carreira, agora é família, mas, na verdade, a vida, se Deus quiser, vai seguir adiante, né? E a gente está falando, perfeito, a gente falava nos anos 40 em uma expectativa de vida de 40 e poucos anos. Exatamente. E agora a gente tem uma expectativa de 80, com esperança de 10 depois que tu chegou lá, a mais. Então, assim, falar de maneira geral, acho que buscar o equilíbrio, né? Eu acho que é o mais importante, né? E também existem algumas pesquisas hoje em dia que mostram o que para as pessoas que já estão lá na fase dos 80, 90 anos e que são as pessoas que se consideram mais felizes. Se tu perguntar assim, qual é a felicidade, o índice de felicidade, né? São as pessoas mais idosas que se dizem mais felizes, né? Então, o vínculo social, eu acho que é o mais importante, né? Então, eu tenho uma história que me marcou bastante na pandemia, até que teve uma paciente que ela marcou uma consulta. E ela foi para conversar. Ela me falou, eu vim só para conversar. Olha só. E daí ela me disse assim, que eu tenho um cachorrinho que eu saía para passear. E a minha única alegria no dia era descer e falar com o porteiro do prédio. Nossa. E agora eles botaram portaria virtual, então me tiraram. Né? Então, essa parte social é importante e que a gente acaba não falando. É muito focado na carreira, na família e acaba muitas vezes deixando de lado. E que a gente tem que pensar que pode ter 50 anos aí de desamparo, até mais, não sei.
né? Exato. Em que a pessoa vai perdendo esses vínculos porque tudo era aquele mundo do trabalho. Perfeitamente. E que você não faz uma preparação física, emocional, psicológica para esses anos todos que tu vai ter. E mesmo que tu esteja trabalhando, como fazer isso com saúde, né? É isso aí. Legal. E às vezes, assim, até pensando nisso que a gente falou dos filhos, né? Tem muitas famílias que terminam vivendo, assim, a vida do filho, né? A mãe vive a vida do filho, o compromisso do filho. Então, assim, é importante tu estar junto, mas é importante tu ter a tua individualidade também, tu fazer a tua atividade física, ter o teu hobby, encontrar amigos, né? Ter a tua vida, assim, também, porque daqui a pouco esse filho vai crescer e provavelmente vai querer morar em outra casa, tudo, então tu vai viver essa solidão também, né? E daqui a pouco tu não criou todo esse vínculo, de sociedade, assim, e tu te sente muito, muito incapaz depois, né? Termina gerando estresse, depressão, tudo. Porque tu tem esse luto, né? Que tu vive, assim, que se fala do ninho vazio. Então, é importante a gente ter isso, assim, desde sempre, né? Essa rotina, Legal. E quando a gente se acostuma a ter autocuidado e autoconsciência, vai ficando mais fácil a gente também estabelecer parâmetros para relações mais saudáveis. Com certeza. Para dizer até aqui eu vou, e seja com o parceiro, seja com o filho, seja com o teu chefe. Exato. Que você consiga estabelecer essas fronteiras saudáveis para a tua própria saúde, né? Exato. Que legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Não. Delícia de bate-papo, Pô, né? bem tranquilo e rápido. A Né? gente Passou teve- rápido demais. Passou muito rápido, muito obrigada. Obrigada a você que está nos assistindo. Comenta o que achou. Se tu tem dúvidas, insights, comentários a partir disso, também traz para nós. E até o próximo Arena IE. Até lá.